tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Come on. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my... Olá galera, mais uma vez estamos aqui, né, de mais uma aula. Professor Adão, professor de matemática. Nesta aula de hoje nós vamos estar estudando mais um conteúdo, né, de matemática. E assim espero que vocês gostem da aula, tá? Espero que vocês possam entender bem o conteúdo. Se caso vocês ficarem com alguma dúvida, como fazer as atividades, como o conteúdo foi abordado, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo grupo de WhatsApp, que eu estarei respondendo todos vocês, tá galera? Vamos fazer um esforçozinho de assistir as aulas gravadas. Não vamos esquecer, tá? Não esqueça, galera, de participar das aulas ao vivo. É muito importante que vocês assistam essas aulas ao vivo. Vamos assistir, não vamos deixar de participar. No momento da aula ao vivo é um momento que você pode estar tirando uma dúvida em tempo real com o professor, mesmo distante, mas você pode conseguir tirar alguma dúvida naquele momento. Então vamos participar das aulas ao vivo, tá? E utiliza a aula gravada também para você reforçar o conteúdo, mas não deixa de participar das aulas ao vivo, tá galera? Vamos participar, é 30 minutos, é rápido, e eu sei que vocês têm disponibilidade para entrar nessas aulas online. Se não tiver internet, procura o colégio, tá? Que o colégio pode estar dando algum auxílio para vocês de como você pode estar assistindo essa aula ao vivo. Então não vamos deixar de participar, tá bom galera? Cuidado, use máscara, limpe bem as mãos e vamos lá para mais uma aula de matemática. Bom galera, professor Adão, professor de matemática, tá? Matemática, nono ano, ou oitavo ano, segundo bimestre, tá? Então, nessa aula de hoje, galera, nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo da aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos, vamos fazer uma revisãozinha básica aqui. Na aula anterior, nós estudamos sobre o que mesmo? Sobre dízimas periódicas. Então, nós sabemos que uma dízima periódica ela é representada por exemplo, isso aqui. 1 vírgula alguma coisa e um número que se repete, tá? Esse número que se repete caracteriza uma dízima periódica. Por exemplo, você tem aqui, ó, 0,555. Então, ó, infinitos números 5 vão dando sequência a esse número, tá? Então, na dízima periódica simples, nós vamos ter só o período, que é a parte que se repete, tá bom? E na dízima periódica composta, tá? Dízimas periódicas, ó, periódicas compostas, nós vamos ter o período mais o anteperíodo. Então, nós temos o período mais o anteperíodo. Por exemplo, uma dízima periódica composta, nós temos essa aqui, ó, 32, 22, 666, tá? Então, aqui nós temos o período
que é esse aqui, ó. Período. E aqui nós vamos ter o antiperíodo. Antiperíodo. Esse é um resumão da nossa aula anterior, da nossa aula passada, né? Aí a gente também iniciou sobre as frações geratriz, né? De dízimas periódicas. Nós sabemos que uma fração ela é representada por A sobre X, ou pode ser, tá? No qual o A é o numerador e o de baixo é o denominador, tá bom? Nós estudamos sobre as fração geratriz de dízimas periódicas simples. Não dá tempo. Então, galera, a fração geratriz de números de dízimas periódicas simples, né? Nós vimos o quê? Que se eu tenho, por exemplo, 1,333, para eu escrever a fração geratriz, eu pego o período, que é o 3, período é o 3. Eu pego o número, depois antes da vírgula, 1, mais o período, menos o número antes da vírgula e divido por 9. 3 menos 1 vai dar 12 sobre 9, tá bom? Agora a gente vai iniciar aqui dízimas periódicas com frações geratriz de dízimas periódicas compostas, tá? Fração geratriz de fração geratriz de dízimos periódicas compostas. Antes de iniciarmos essa aula, galera, eu vou estar corrigindo o exercício da aula anterior. Bom, no exercício da aula anterior, eu passei 2 exercícios para vocês, tá bom? Vamos corrigir esses exercícios para a gente dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, esse primeiro exercício, ele diz o seguinte: dado as dízimas periódicas abaixo, identifique o período e o antiperíodo. Se nós temos período e antiperíodo, nós estamos falando de uma dízima periódica simples, ou compostas, tá? Nós estamos falando de uma dízima periódica composta. Então, a dízima periódica composta, ela vai ter período e anteperíodo, tá? Então, aqui nós temos, nesse caso aqui, o período é 65, 65, 65. Período. O antiperíodo, nesse caso aqui, vai ser esse aqui, ó, 123. É o antiperíodo. Tá certo? Nesse número aqui, nós vamos ter 87, né? 65, 47, 65, 57, 54. Então, a dízima periódica aqui vai ser 7.654, 7.654. Aqui nós vamos ter o período. O período vai ser 7.654. O antiperíodo vai ser 8.
ok? Aqui, ó, quem é o período? É um número que se repete. Aqui vai ser o 4. O antiperíodo é o 32. É o 32. Aqui, ó, na letra E. Quem é o período aqui, ó? 65, 65, 65. É o mesmo lá da B, não é? 65. O antiperíodo. O antiperíodo nesse caso é 123. Ok, galera? Respondemos um exercício, agora vamos para o segundo. No segundo exercício, eu cobrei mais definições, tá? Para a gente estar respondendo. No primeiro exercício, a primeira questão diz: o que é dízima periódica? Então, vamos colocar: são números infinitos. São números infinitos e periódicos. Periódicos, né? Infinitos, pois eles não possuem fim. Não possuem fim. E periódicos, pois eles se repetem, tá? Então, ou seja, eles são infinitos porque eles não têm fim. É o que, se eu escrever isso aqui, 1,333, ele é um número infinito. E ele é periódico porque ele se repete. Tá bom? Qual o significado de período? Tá? Então, período podemos colocar aqui, é o algarismo. Que se repete. Na dízima. A dízima periódica. Dê 2 exemplos de dízima periódica simples. Essa é fácil. Que é um simples e o outro pode ser. Tá bom? É só dar sequência ao período dessa dízima periódica que ela se torna simples, tá? Qual o significado de antiperíodo? O antiperíodo vou colocar aqui. Antiperíodo é o algarismo. É o algarismo entre a vírgula e o período. É o algarismo entre a vírgula e o período. Este número não se... deixa eu colocar aqui. É o que não se repete. Não se repete, ok? Dê 2 exemplos de dízima periódica composta. Então, vamos pôr aqui. 1,32666. Posso colocar 1,42333. Tá bom? Então, a gente resolveu os exercícios. Qualquer dúvida, a galera pode estar entrando em contato comigo, tá? Pelos aplicativos de mensagem, né? No grupo do colégio. Eu estarei tirando a dúvida de vocês. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje.
frações geratrizes de números compostos. Então, galera, a fração geratriz de números compostos, nós vamos ter aqui um exemplo. Aqui, vou botar para vocês exemplos. Nós temos aqui, ó, 0,2777 tá bom? Ó, aqui a dica é um pouco diferente. Para cada algarismo do período ainda se coloca um algarismo de número 9, que é o que a gente já havia estudado. Mas agora para cada algarismo do antiperíodo se coloca um algarismo 0, também no denominador. Quando a gente estava se tratando de dízima periódica simples, né, nós colocávamos o que? Dízima periódica simples, eu vou aqui para botar aqui um exemplo, novamente, 2,666, né? Se eu for fazer a fração geratriz, eu vou fazer isso aqui, ó, 26 menos 2. Só um algarismo que se repete, 9, tá? Nesse caso aqui, nós vamos estar utilizando, nós vamos estar colocando, eu vou estar colocando isso aqui, ó, 27, eu vou pegar a parte, vou pegar o período e o antiperíodo, esse aqui é o período. Eu vou pegar o período e o antiperíodo, 27, menos o antiperíodo, que é 2, e divido por, como é só um algarismo que se repete, é o 9, e o antiperíodo eu vou considerar 0, tá? Então vai ficar 27 menos 2 dá 25 sobre 90. Então aqui, ó, vou escrever aqui há uma dica. Vou escrever para vocês essa dica. É um pouco diferente para cada algarismo do período ainda se coloca um algarismo 9 no denominador, que é isso aqui. No denominador. Mas agora para cada algarismo do antiperíodo, se coloca um algarismo 0 no denominador. Algarismo 0 no denominador, tá? Vamos escrever aqui, ó. Aqui há uma dica pouco diferente, ó. Para cada algarismo no período, tá? O período é esse aqui. Ainda se coloca um algarismo 9. Então, para cada período, eu coloco um algarismo 9. No denominador, aqui é o denominador. Mas agora, para cada algarismo do antiperíodo, que é esse aqui, coloca-se um algarismo 0 no denominador. Eu vou descrever novamente esse exemplo aqui.
escrever aquilo novamente. 0,277777. Aqui eu tenho o período e aqui eu tenho o antiperíodo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós vamos pegar o antiperíodo mais o período menos o antiperíodo dividido por 9 do período e 0 do antiperíodo. Então, aqui nós vamos ter, ó, aqui vai ser a parte inteira com o antiperíodo. E período. Aqui eu tenho o período e o antiperíodo, concorda? Aqui, ó. Aqui eu tenho o período e aqui eu tenho o antiperíodo. Tá bom? Então, aqui, ó, nessa primeira parte, nós pega o antiperíodo e o período, a parte por inteiro. Aqui nós vamos ter só o antiperíodo. Um antiperíodo. A parte inteira como antiperíodo. Esse 9 é devido esse 9 aqui, ó, ele é devido ao 7 do período. É devido ao 7 do período. E o 0 é devido ao 2 do antiperíodo. O antiperíodo. Então, galera, aqui nós temos uma dízima periódica composta, tá? Nessa dízima periódica composta, nós vamos ter o período e o antiperíodo. Para eu resolver ela, eu vou pegar eu pego o antiperíodo mais o período, subtrao com o antiperíodo e divido por 9, que é um algarismo do período que se repete, sobre o 0, que corresponde ao antiperíodo, tá? Vamos fazer aqui uns exemplos, ver se a gente... Exemplo. Determine as dízimas periódicas abaixo. Então aqui vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, aqui ó, nós temos 1,64444, tá? Quem é o período? É o 4. Antiperíodo é o 6. Como aqui nós temos um 1, então nós vamos pegar todo esse número aqui, ó.
bom? Vamos pegar o 164 menos o número que está depois da vírgula, antes da vírgula e o anteperíodo. Eu pego o número que está antes da vírgula e o anteperíodo. 16 e divido por um, como aqui só tem um período repetitivo, que é o 4, coloco 9 e o 6, que é um anteperíodo, só tem um algarismo, coloco um 0. Vai ficar 164 menos antes da vírgula, que é o 3, mais o período, que é o 2, menos o número que está antes da vírgula, 3, dividido por 9. Então, nós vamos ter 32 dividido por... 32 menos 9 vai ser igual a 23 sobre 9. Aqui nós temos o numerador e aqui o denominador. Bom, aqui, para fazer a fração geratriz aqui, ó, primeiro eu pego o número antes da vírgula mais o período menos o número antes da vírgula, que é o número, número antes da vírgula, número depois da vírgula, 4, e divido por 9, porque é só um algarismo aqui que se repete. 41 menos 4 vai ser igual a 37 sobre 9. Aqui, ó. Qual é o termo que se repete aqui, ó? É o 3, então ele é o período. Então eu vou pegar o 73, vou fazer 73, que é o número antes da vírgula, mais o período, menos 7, dividido por 9. 73 menos 7 dá igual a 66 sobre 9. Aqui nós temos um numerador abaixo denominador. Numerador, denominador. Para fecharmos, vamos fazer essas duas questões. Então, galera, não esqueça, tá? Para tirarmos as frações geratriz, primeiro você pega o número antes da vírgula mais o período. Subtrai com o número depois da antes da vírgula, que é 1. E divide por 9. Por que 9? Porque é o único algarismo que se repete. Tá bom? Então, 13 menos 1 dá 12 sobre 9. Tá bom? Agora, essa aqui, ó. Nós temos 1,444. Quem é o período? É o 4. Então, eu pego o número antes da vírgula mais o período menos o número antes da vírgula e divido por 9, porque é o único algarismo que se repete. Então, 14 menos 1 dá 13 sobre 9. 2,2222. Então, quem é o número que se repete é o período, tá? Esse é o período. Então, eu vou pegar, aqui nós estamos pegando as dízimas periódicas e transformando em fração geratriz. Então, 2, vamos colocar aqui, ó, o número antes da vírgula mais o período menos o número antes da vírgula, dividido por 9. Por que 9? Porque é o único algarismo aqui que se repete. Então, 22 menos 2 dá igual a 20 sobre 9. Bom, galera, a nossa aula de hoje era para vocês entenderem as dízimas periódicas compostas, que nós estudamos hoje, né? Que foi o início da nossa aula, dízimas periódicas compostas.
vocês conseguirem entender. E agora a gente passou para a fração geratriz de dízimas periódicas. Hoje nós só estudamos as dízimas periódicas compostas, tá? Na próxima aula eu vou estar corrigindo os exercícios que eu passei no roteiro de estudo para vocês responderem, está para vocês responderem. Então, ou seja, na próxima aula eu estarei corrigindo esses exercícios. Em seguida, estarei explicando frações diretrizes em dízimas periódicas compostas, tá? Espero, galera, que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês continuem estudando, tá? Não desanima, porque esse momento difícil que estamos passando vai passar. E se vocês tiverem alguma dúvida, galera, podem estar fazendo pergunta no grupo do colégio, tá? Não se intimida. E nós, professores, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Se caso tiver alguma dúvida sobre os trabalhos, tá? Pode estar me mandando mensagem no privado ou no grupo do colégio. Eu vou estar respondendo vocês na medida do possível. E vamos estudar, galera, tá? O estudo, ele é importante para nossas vidas, tá certo? Tenham um bom dia e bons estudos, tá?